Então, esses sistemas, eles não têm moral, não têm ética, não têm empatia, e eles não são nem de longe inteligentes. Eles são otimizados para um resultado estatístico. Então, mas aí nesse efeito não acontece o que aconteceu nos Estados Unidos, né? E eu sei porque eu converso com muita gente de tecnologia que trabalha nas seguradoras, né? Nos planos de vida. O efeito do Luigi Mangione nos Estados Unidos, que a população já começando a enxergar isso, mas ali ainda foi tímido, né? Porque assim, ele fez o caso, foi num caso extremo, né? Tirou a vida do CEO do plano de saúde, mas não surgiram outros. Mas você reparou que ele virou um herói? Lógico. Nas primeiras 24 horas da imprensa americana, o cara foi laudado como um herói, o Batman da modernidade, porque matou o vilão. Uma coisa de louco, né? O cara... Eu não concordo com nada que o CEO da empresa fez, mas não faz o menor sentido a gente sair atirando e matar alguém. Né? Mas olha onde a gente está chegando. Esse é um extremo de psicopatia, né? Que está se transformando num comportamento normalizável. Então, o que esses caras fazem, esses que eu citei aqui, os Peter Thiels, os Quirimoscas, é sociopatia. É só ir no livro texto e ver lá o diagnóstico. É óbvio, é claro. Só que esses caras... Com toques de narcisismo. Maligno, né? Maligno, né? E veja, o pessoal olha para o Trump e fala do Trump. O Trump é só o fantoche, é só o cara que está lá na... Sim. Mas tem toda uma estrutura... É o bobão que executa. Né? Que executa e que gosta de aparecer na televisão, né? Mas o problema lá é muito mais profundo. A geração mais jovem não vê perspectiva nenhuma. Porque você trabalha para uma grande empresa, você faz, né, contas, gera dinheiro, em 24 horas você está na rua. E lá não é aqui, não tem lei trabalhista. Você tem 2 semanas de paycheck que eles te dão, seguro-desemprego que dura um certo tempo, mas você não consegue viver com ele. E aí? Porque até os currículos... Morar em trailer. Isso, não, você mora no carro. No carro. Tem uma região da minha cidade onde tem um mall, que tem supermercado, centro. Sabe o que as pessoas fazem? A academia, tem academias populares, são muito baratas, $45 por mês, $50 por mês. O cara mora no carro, no estacionamento da academia, no parking lot. Então, de manhã, ele vai lá, toma banho, faz a academia, toma banho e vai trabalhar. À noite, ele volta... porque é ilimitado, você pode ir várias vezes na academia. Ele vai lá, usa banheiro e tal, ele dorme e vive no carro. Nossa. No carro. Porque o carro é o último asset que o americano médio... Ele perde a casa, mas ele não perde o carro, porque senão você não pode trabalhar. Você nem consegue andar no país, né? Não tem um transporte público. Claro. Não, na minha cidade não tem nada. Então, se eu não tivesse um carro... Eu mudei do lado da universidade, mas quando eu morava 10 milhas de distância, se eu não tivesse um carro, eu não chegava lá. Um ônibus você tem que andar até uns... E aquilo que eu falei, né? Eles ficam discutindo o conceito de liberdade com o chinês, né? Exato. Mas aí o chinês não é livre. O TikTok foi uma revolução. Porque o TikTok chega nos Estados Unidos há uns poucos anos atrás e começa a mostrar o que são as cidades chinesas. O fato de que o cara tem seguro de saúde do estado lá e, né, chega no consultório, tem que pagar um copay que é $10, né? Quando lá, o meu plano de saúde, eu tenho que pagar $1.000 se eu for pronto-socorro de cara, sem fazer nada, né? Então, começaram a mostrar o que eram as cidades chinesas, o que eram as universidades. Saiu um ranking agora, eu não levo isso muito a sério, mas saiu um ranking das top 10 universidades de citações da literatura científica. Só high-tech, tá? 2 americanas, 8 chinesas. 8 chinesas, eu vi isso aí. Harvard caiu para 3º lugar. Tá? As 2 primeiras universidades chinesas em cidades que você não falaria que são, né, as maiores cidades. Porque antes também já tinha muito... As universidades americanas já estavam no topo ainda, né? Nos últimos 10 anos e tal. Só que muito com também estrangeiros, né? Os próprios chineses. Claro. Pessoas do mundo inteiro foram para lá. Se você tirar os estrangeiros da Universidade Americana, na Faculdade de Medicina, onde eu trabalhei 28 anos, tá? Acaba. Acaba, porque o americano médio não quer fazer um PhD. O cara não quer pagar o preço de ficar 4 anos queimando o óleo da meia-noite, como a gente fala lá, né? Midnight Oil, para ter um PhD em neurociência ou em alguma ciência hard. O cara quer ir para o mercado financeiro. Teve um amigo que comentou, por que tantos CEOs da Índia, né, nas grandes empresas e tudo mais? Aí eu falei assim, o país super populoso, mas é uma questão estatística. Nascem mais crianças superdotadas na Índia do que nascem
crianças nos Estados Unidos. Não, eu acho que nem é isso. Eu acho que primeiro, se eles vieram da Índia, eles vieram dos ITTs. São as melhores escolas de engenharia do mundo, tá? É isso mesmo. Segundo, se eles são primeira geração de gente que veio, né? Esses moleques estudam. Eu tive vários alunos indianos ou primeira geração americana de filhos de indianos. E workaholic também, né? Tinha um cara no meu laboratório. Eu gosto de trabalhar até de madrugada, né? A gente brinca que neurocientista é que nem astrônomo, porque você registra neurônio e à noite não tem gente no departamento, telefone não toca, não tem rádio, né? Muito bom. E você registra neurônio, que é um sinal elétrico super pequeno, e qualquer interferência você perde o sinal. Então, os experimentos de neurociência, pelo menos da minha geração, são feitos de madrugada, de noite, de madrugada. Tinha um indiano. E eu saía do laboratório 2, 3 da manhã e aparecia lá às 11 da manhã do outro dia, 10, 11 da manhã. E eu comecei a notar que esse menino, todo mundo tinha ido embora, eu estava lá escrevendo um paper, 2 da manhã, e o moleque lá no escritóriozinho dele, quando ele me via todo sorridente, né, dava tchau. Um dia eu cheguei, fulano, você é casado, você tem um filho de... O que acontece? Ele falou, não, se o senhor está aqui, eu não vou embora. Quando você ouviu isso na sua vida? Eu nunca tinha ouvido. O moleque, e não era puxa-saquismo, não. É porque ele achava que se o chefe do laboratório estava lá até as 2 da manhã, ele tinha que estar até as 2 da manhã. E esse moleque deu um salto, mas um salto, ele veio do nada, tá? Por quê? Porque estava nos bones dele, no osso dele, que queria ser cientista, entendeu? Porque a família dele nunca teve um cientista. Nunca ninguém na vizinhança dele imaginou que sairia um cientista daquele lugar, né? E aquela era a oportunidade da vida dele, né? Então, esses exemplos eu não via na juventude americana mais. Eu via nos imigrantes. Eu via na molecada da China, da Índia, do Japão, né? Era uma coisa impressionante, a dedicação e o entusiasmo. Qual que é o impacto do capitalismo na ciência? Obviamente, de um lado ele vai super avançar alguns quesitos, mas de outros ele entra como um competidor de mentes muito grande do que poderia ser bom para a sociedade, não? O capitalismo moderno matou o ethos científico, a ética científica. Porque hoje né, boa parte dos moleques que eu comecei a dar aula na Duke queriam ter uma startup deles. Eles não estavam ali para melhorar a condição humana ou fazer alguma coisa. Não. Eles por isso, hoje no Brasil, um Uber ou uma pessoa que trabalha como freela, talvez vai ganhar mais do que um bolsista nos primeiros anos de ciência, talvez. Mas aí o nosso problema é diferente. A ciência no Brasil nunca foi considerada estratégica. E eu estou falando, não interessa que lugar do espectro ideológico você está, tá? Nós vimos na pandemia isso. Eu recebi ameaça de morte, trabalhando de graça num comitê para tentar melhorar, né, o que estava acontecendo. Ligaram para casa da minha mãe para me ameaçar. Minha mãe, com 80 e tantos anos, pegou o telefone e pode vir. Eu estou aqui, pode vir. Chamando para briga, imagina, dona Giselda. Mas, enfim, nós nunca tivemos um projeto estratégico científico. Como a China, por exemplo. Quando eu vou para a China, eu falo isso em todo lugar com maior tranquilidade. Eu me sinto um jogador de futebol no Brasil. É impressionante. O tratamento que você recebe como um professor universitário estrangeiro. Já te deram o bonequinho lá? Um cientista. Né? Deram. Não é tão bonitinho como esse. Aí, mas, tá vendo? Mas não, é impressionante. Se você é membro da Academia de Ciência da China, você tem prioridade para embarcar no trem ou no avião, em qualquer lugar. A China, eu ganhei um prêmio na China, eu falei, bom, tô até constrangido, né? O cara falou, não. Todo cientista pro-chinês é um herói nacional, não importa de onde ele venha. Se ele fez alguma coisa para melhorar a qualidade da ciência chinesa, nós não tínhamos nem publicado o nosso estudo, que a gente publicou em dezembro, de paraplégicos chineses voltaram a andar com a nossa técnica, né? Nós não tínhamos nem publicado, os caras viram um resumo, uma aula, uma apresentação, e acharam que era suficiente para, né, reconhecer esse trabalho com o hospital chinês, né? O cara me falou isso literalmente, o ministro. O cientista que contribui para o desenvolvimento do povo chinês é um herói do povo chinês. Ele não perguntou onde eu nasci, qual era a cor do meu olho, nada disso. Entendeu? Então, é o que eu estava falando. 40 anos atrás, nós estamos na frente de tudo. O Brasil, toda a bagunça que nós somos. Hoje nós estamos atrás de tudo.
Já que o professor citou, você falou do capitalismo e o doutor Nicolás falou da China, né? Isso me lembra um pouco o livro do Elia Jabbour, O Socialismo no Século XXI. É uma coisa que eu achei super interessante, e aí quando você falou o problema do capitalismo contra a ciência, primeiro que ela suga talentos, né? Paga mais. Então, tem um custo de oportunidade aí que o cara se forma cientista, ele fala, pô, no mercado financeiro eu ganho $100 mil. Se eu fosse ser cientista, eu vou ganhar 20 mil. Vou para o mercado financeiro. O engenheiro que vai trabalhar no banco, né? Então, tem primeiro essa atratividade de sugar os talentos, né? E segundo, como o Nicolás já falou há pouco, a gente foi reduzido a alguns parâmetros, e o principal deles é maximizar lucro, né? Então, o capitalismo saiu da era do capitalismo industrial, veio para a era do capitalismo financeiro. E talvez hoje, como diz o Varoufakis, a gente está vendo um tecnofeudalismo, alguma coisa parecida, e cada vez mais você está atrás de retorno. Você não está atrás de gerar... A ciência só serve se ela gerar retorno. Se ela for uma ciência para melhorar a nossa vida, não interessa. Vai gerar retorno? Não vai. Então, parte para essa parte. Então, eu lembro do livro do Jabbour, e o professor citou a China. Por que a China está nesse estágio? Porque o pessoal fala, é um capitalismo de Estado. Não é um socialismo de mercado. Na realidade, é o Estado que conseguiu organizar o mercado. O mercado existe antes do capitalismo, né? Então, é a forma que o Estado conseguiu de organizar o mercado. Eu tenho minhas críticas, eu acho que lá na frente a China vai ter alguns problemas também.